Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre digo, não sei em qual país você vai estar assistindo esse vídeo agora, então sejam bem-vindos. Eu demorei uns 3 meses para voltar a gravar um vídeo porque eu tive alguns contratempos, alguns probleminhas para resolver. Minha cabeça também ficou um pouco baralhada, tive alguns problemas espirituais, porque eu tive meu batismo em março. O último vídeo que eu gravei foi em fevereiro. E em março foi meu batismo. E as guerras espirituais são muito grandes nessa fase. Então eu tive uma fase bem complicada. Mas já passou, tudo se resolveu. E a paz se restaurou em meu mental. É isso que importa, né? A paz de Deus, a paz que transcende a qualquer explicação humana. É uma paz que só quem sente entende, ou quem já sentiu, quem conhece entende. Hoje eu queria falar com vocês, vou direto ao assunto, né, para o vídeo não ficar muito longo. Eu queria contar pra vocês, ainda falando das experiências do começo do ano passado ainda, né, que era meu primeiro ano de convertida, das experiências com Deus. E eu tava lembrando sobre um dia. Eu fui visitar uma igreja e ela tava inaugurando. A pessoa que inaugurava, ela não, nem era daqui do Rio de Janeiro, estava vindo pro Rio, estava inaugurando. As pessoas que estavam indo visitar eram a igreja encheu, mas todas as pessoas que estavam lá não eram iniciantes, porque como eram visitantes, e o pastor era muito conhecido, então era todo mundo tinha cargo lá, que estava visitando a igreja. A única menorzinha lá, formiguinha e tal, era eu. Então eu cheguei, eu fui junto com algumas pessoas que também têm cargo, pastores e tal. Aí, cargo ministerial, tá, gente? Mas eu não quero falar sobre religião aqui. Meus vídeos não são sobre religião. Vocês sabem, é sobre o mundo espiritual, sobre mente espiritualizada, sobre pessoas que creem no espiritual e Deus acima de todas as coisas. Então vamos lá. Nós chegamos e sentamos lá atrás, que já estava bem cheio quando nós chegamos, então sentamos lá atrás. Só que como toda a igreja, quando chega um pastor visitando, chama lá pra frente. Tá. Eu fiquei cá atrás só com a esposa do pastor. Os outros que estavam com a gente que tinham cargo ministerial foram lá pra frente, sentaram lá na frente. Tá bom. Aí, daqui a pouco, passou mais um tempinho, parou um carrão lá de frente pra igreja. E saíram 2 casais. Muito bem vestidos, muito bem arrumados, muito bem aparentados. Todos estavam, mas eles ainda conseguiam chamar um pouco mais de atenção. Que também não veio ao caso. Então, como não tinha espaço mais para sentarem os 4 um do lado do outro, um casal sentou lá na frente e 2 ficaram para trás. Não tinha lugar para eles 2 juntos, então o rapaz sentou na minha frente e a moça sentou na minha fileira que eu estava, um pouco, acho que 2 ou 3 pessoas depois de mim, na minha direção. Tá bom. E o culto começou. Ok, aí vai um convidado, ora vai outro faz uma coisa, aí vai outro faz outra, lê a palavra e blá blá blá. Tá. Não vou focar nisso, né? Porque não é essa a questão do vídeo, mais uma vez eu friso. O que eu quero falar pra vocês? Se esses vídeos são sobre os feitos de Deus em minha vida, né? O sobrenatural de Deus, as experiências com Deus, então eu acho que vem muito ao caso contar isso pra vocês. Em dado momento, levantou um presbítero. Presbítero, não lembro o nome, tá? O presbítero falando de tal, vem aqui dar uma palavra. Quando ele se levantou, e ele pegou no microfone, uma voz falou assim no meu ouvido: tá vendo isso daí? Tudo fachada. Não vale nada, não é nada disso daí que vocês estão pensando. Ele faz isso, 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 e começou a contar alguns defeitos que ele fazia. Inclusive que ele era um pedófilo. Olha que louco. Aí eu arregalei meu olho, assim, olhando pra pessoa, olhei pro lado, olhei pro outro, não tinha ninguém do meu lado, assim, tipo, pra falar no meu ouvido. Falei, não, gente, não é possível. Essa voz foi espiritual. Jesus. Aí fiquei parada, olhando, não consegui nem prestar atenção no que o cara falava. De tão assustada que eu fiquei. Aí tá. Quando ele acabou, aí veio mais uma pessoa, veio outra, aí daqui a pouco ele falou:
O tal casal que chegou junto, que sentou lá na frente. Ah, fulano de tal, vem aqui agora dar uma palavra. Aí esse fulano de tal, que também tinha cargo, eu não me lembro qual é o cargo ministerial, quando ele pegou no microfone, já tinha passado um tempo já, né? Eu já tinha até esquecido da voz. A voz falou de novo no meu ouvido. Esse daí, você nem imagina. Quando eu ouvi isso, é tudo. Aí ele falou assim, quando eu ouvi a voz falando isso, ao mesmo tempo o rapaz falou no microfone assim. E eu gostaria de chamar minha esposa, que tá aqui, pra louvar junto comigo. Quando a esposa levantou, que pegou no outro microfone, a voz continuou. Esse casal aí é tudo fachada. Em casa não é nada disso aí que vocês estão vendo. Como eles estavam muito arrumados e elas estavam muito maquiadas, o que eu pensei? Ele espanca ela, provavelmente, né? Bate na mulher, tá com marcas roxas pelo corpo, eu vou procurar. Eu não conseguia prestar atenção no que as pessoas estavam falando no microfone. Eu fiquei o tempo todo olhando, procurando no corpo dela, no rosto dela, hematomas, pensando pra ver, será que é isso? Será que é pra eu denunciar? Será que é pra eu prestar atenção? Será que é pra eu falar no ouvido dela que se ela quiser ajuda? O que é pra eu fazer? Aí fiquei olhando, tentando buscar marcas no braço, no rosto dela, embaixo da maquiagem, né? A voz girando no meu ouvido e fala assim, não, você não tá entendendo. Não é ele o problema daquele casamento ali. O problema é ela. Ela não vale nada. Ai, meu Deus. Eu fiquei olhando assim pros dois. Eu falei, Jesus, por que eu tô ouvindo isso? Meu Deus do céu, Senhor da glória. Aí, tá. Não consegui prestar atenção em nada. Nem no louvor que eles cantaram. Eu nem sei qual era o louvor que eles cantaram. De tão assustada que eu tava com aquela voz. Que foi a primeira vez que isso aconteceu. Aí, quando eles entregaram o microfone, né, e tal, sentaram no lugarzinho deles. Passou mais um tempo, vai uma pessoa, vai outra. Aí ele vira e chama esse tal outro casal que chegou junto, que sentou separado, o tal rapaz que tava na minha frente. Ah, fulano de tal, eu não lembro qual era o cargo dele, fulano de tal. Vem aqui agora pra uma oportunidade. Quando esse rapaz se levantou na minha frente, a voz disse assim: esse aí sim, esse tem unção. Esse é usado por Deus. Esse sim. Aí eu falei, como assim? Aí o rapaz se levantou, chegou lá na frente, pegou no microfone. Quando ele pegou no microfone, ele começou a falar uma coisa muito curiosa. Ele disse assim: eu vim de Niterói pra cá, mas ao sair de casa, eu disse pra Deus: eu não sei o que eu vou fazer lá ainda. Ainda não sei. Mas eu sei que o Senhor vai me usar. Então, Deus respondeu no meu ouvido. O rapaz falando. Deus respondeu no meu ouvido: só diga assim: Deus proverá. Eu sei o que você tá passando. Não se preocupe. Confia. Deus proverá. E começou a cantar um louvor que é exatamente assim: Deus proverá. Aí eu já fiquei com o olho assim, meio arregalado, assim, olhando sem entender muito bem. Porque eu tava passando por uma fase muito complicada da minha vida. E todas as vezes, até hoje, quando eu vou no mercado, porque as coisas aqui no Brasil estão com preços absurdos com essa pandemia, é o país onde as pessoas, em vez de ajudar um ao outro, só querem se aproveitar, então os preços estão exorbitantes. E toda vez que eu vou ao mercado eu faço isso, mas naquele dia eu tinha feito com muita ênfase. Eu lembro que eu tava escolhendo, era um sábado, e de tarde, antes de ir pra esse culto, eu fui no mercado. E eu tava escolhendo umas batatas, e eu lembro que eu tava com a máscara, né? E E eu falando, eu esqueci que eu tava com a máscara, mas o som sai. E eu falando, e tinha até um rapaz na minha frente que arregalou o olho assim, se assustou comigo, falando sozinho, saiu andando, eu fiquei toda sem graça. E eu tava falando com Deus naquele momento. Eu tava falando pra Deus assim: pai, o que vai ser da minha vida? Esse país tá uma. Eu não sei o que fazer. Eu vou acabar tendo que sair do Brasil de novo. Porque os preços são surreais. Eu não sei como é que eu vou fazer pra viver nesse país, pai. Como é que as pessoas vão viver nesse país? O que vai ser da minha vida, Senhor? Como é que eu vou fazer? Os preços estão muito caros. O que eu vou fazer da minha vida? Então, na hora que aquele rapaz disse: Deus manda te dizer, Deus proverá, Ele proverá.
eu lembrei disso. E eu pensei, ai meu Deus, será que é pra mim mesmo? Poderia ter sido qualquer outra pessoa, né? Porque não falou especificamente. Tá bom. Então, quando ele acabou de louvar esse louvor, que é lindo, ele continuou falando. Na sexta-feira, isso foi no sábado, certo? Na sexta-feira à noite, na minha oração antes de dormir, eu tinha feito umas perguntas pra Deus. Eu tava numa fase mesmo muito confusa. Eu tinha feito umas perguntas pra Deus. E quando ele acabou de cantar aquele louvor, ele disse: Pra você saber, para você saber que é mesmo com você que eu estou falando. O que você precisa saber, o que você quer saber é isso, 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 né? Na hora eu comecei a chorar. Eu já tava com meu olho cheio d'água. Eu comecei a chorar. E eu não conseguia parar de chorar enquanto esse rapaz não largou o microfone porque ele não parava de falar. E era tudo pra mim. E era Deus usando ele grandemente. Eu já não consigo me lembrar as palavras todas que ele falava, mas respondeu a todas as minhas perguntas, todas, naquele momento. E eu chorei muito. É uma coisa muito rara eu chorar daquele jeito assim. Chorei muito. E eu saí dali leve. Eu até, no final, até chamei a esposa, pedi licença, eu podia falar com o marido dela e agradecer a ele e disse pra ele que ele era usado por Deus. E essa não foi a única vez, mas foi a primeira vez que eu vi isso acontecer comigo. Eu já tinha visto isso acontecer pela internet. Pessoalmente eu ainda não tinha visto e comigo muito menos. Quando foi, sei lá, foi o quê? Foi na semana seguinte, se não me falha a memória. Estava tendo uma campanha na igreja que eu frequento. Eu já não me lembro o nome da campanha, tá, gente? Me perdoe. Mas estava tendo uma campanha e foi lá um convidado. Eu também não lembro qual era o cargo ministerial dele. Foi lá um convidado e ele, não sei se é evangelista, presbítero, não sei. E ele era aquele tipo de pessoa que eu só tinha visto pela internet. Que fala, e ele lá, ele, no púlpito com o microfone na mão, e ele dizia. Eu lembro que ele disse assim: Batera, fica de pé aí, Batera. E era um baterista convidado também, não era a nossa baterista da igreja. Era um convidado também que tava tocando ele. Fica de pé aí, Batera. Aí o baterista ficou de pé e ele começou a revelar pro baterista: Deus manda te dizer isso, 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 isso. Eu, eita, tá. Aí daqui a pouco ele virou pro guitarrista, eu acho, o rapaz do baixo, não sei. E você, fulano, você com a camisa tal, fica de pé. Aí o rapaz ficou de pé. Aí ele: isso, né? O rapaz começou a chorar. Eu falei: meu Deus, como assim? Daqui a pouco ele virou pra frente e disse assim pra uma moça que era convidada lá. Não é da nossa igreja, ela era convidada: Você é de vestido. Ela é até parente de alguém de lá. Nesse dia ela tava lá, mas ela não é da nossa igreja. Você é de vestido tal. Fica de pé. Aí ela ficou de pé. E ele falou. E ela chorou pra caramba. Deus revelou lindo na voz dele. Falou muita coisa mesmo. E ele começou a fazer isso com um monte de gente. Aí eu falei assim: caramba, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Usa esse rapaz aí, que homem usado, que bênção. Fala comigo, Senhor. Eu tava cheia de dúvidas, né? Fala comigo, meu Deus, o que tá acontecendo e tal. Nada. Pois ele começou a pregar a palavra, ministrou a palavra, fez tudo o que tinha que fazer, revelou mais um pouco no meio da palavra. E aí ele me olhava e virava. Eu não acredito. Eu falei: agora que ele vai falar, agora ele revela pra mim. Aí ele olhou pra mim e nada. Eu falei: não é possível, cara. Tá bom, acabou o culto, tá? E ele não falou nada comigo. Falou com quase a igreja toda. Deus usou ele pra falar com quase a igreja toda, mas não falou comigo. Eu falei: tá bom, se eu não quer falar, não fala, não vou discutir com Deus, né? Fui lá pra apertar a mão do rapaz no final, que eu sempre faço isso. E eu ia perguntar pra ele só como é que se lida com essa situação. Porque o que eu entendi é que o que ele faz era exatamente, naquela época, agora eu já entendo mais, mas naquela época, que tem quase um ano já isso, o que eu entendi é que o que ele fazia ali era exatamente o que estava começando a acontecer comigo. E eu queria aprender como lidar com isso. Então eu só fui lá pra perguntar isso, só ia perguntar isso pra ele. Como é que se lida com isso? Com esse negócio de revelação. Aí quando eu apertei a mão dele, eu falei: boa noite, tudo bem? Ele segurou minha mão e disse assim: ai, ainda bem que você veio aqui falar comigo, porque eu já ia lá falar com você. Falei: Por quê? Porque Deus me entregou a revelação pra você. Mas ele não me deixou falar no microfone. Deus disse assim: com essa daí, eu tenho algo diferente. Com ela você vai falar no particular. Aí eu fiz: oi?
Como assim? Então, aí sim, ele começou a falar um monte de coisa e eu tava ainda escolhendo uma igreja, porque eu tinha acabado de me mudar pra onde eu moro agora. Eu tinha feito um trato com Deus que eu iria visitar 5 igrejas pra poder escolher, pra ele me ajudar, me orientar a escolher uma que, né, que fosse a minha cara, que tivesse a ver comigo e tal. E eu já tinha ido em várias, mas eu sempre acabava voltando ali. Eu ia ali e em outra, ia ali e em outra. Visitei várias, mas acabava indo parar ali. E eu já tinha escolhido dentro do meu coração ficar ali, e o pastor estava ciente disso. Só que eu não tinha falado pra ninguém ainda a minha escolha. Então ele disse assim, entre outras coisas que ele revelou, né? Ele disse assim: para de ficar andando de igreja em igreja. Você sabe que no fundo do seu coração você já fez a sua escolha. É aqui que você vai ficar. Aí eu parei, olhei e ri. Aí ele falou: pera aí um pouquinho. Aí chamou meu pastor. Chega aqui, pastor. Tá vendo esse cara aqui? Essa igreja tá começando agora, né? Ela só tem 2 anos de ministério. E você também tá começando agora, certo? Nada melhor do que vocês crescerem juntos. Porque se você for pra uma igreja que já tá montada, com tudo preparado, com todo mundo nos seus cargos, você vai sumir lá dentro. Você não vai crescer, você não vai evoluir. E ele precisa de você e você precisa dele, porque a igreja precisa de membro e você precisa evoluir. Então por que você ainda tá pensando? Mas como é que o rapaz sabia que eu tava pensando? Se o cara nunca me viu na vida, ele nunca foi ali, gente. Ai, sério, essas coisas são lindas, as coisas de Deus são lindas. Foi aí que eu perguntei pra ele, aí o pastor foi embora de novo, né? Eu fui e perguntei pra ele: ok, revelou tudo, falou um monte de coisa, acertou um monte de coisas, Deus é lindo. Aí eu perguntei pra ele, na verdade o que eu vim aqui pra te perguntar é... Aí contei essa experiência do sábado anterior, né? Isso foi numa quinta, e eu contei que tinha acontecido no sábado, né? Eu ouvi a voz e tal, ele falou assim: é assim que começa mesmo. Eu falei: então é isso mesmo, eu não tô doida. Porque eu achava que eu tava ficando doida. Eu não tô doida. Essas coisas que a gente ouve, existe mesmo. Ele falou assim: isso se chama dom de revelação. Você tem o dom de revelação. O que você tem agora é que aprender a lidar com isso. Eu falei: como? Me ensina. O que eu tenho que fazer pra fazer como você? Ele disse: primeira coisa, você tem que ter discernimento. Quando é que é pra você ouvir e falar pra pessoa. Quando é que é pra você ouvir e só orar pela pessoa. Quando é que é pra você ouvir e pedir a Deus discernimento, quando você realmente não sabe o que fazer. E eu: mas como? E ele: primeira coisa, leia a Bíblia. Você tem que se apegar na palavra de Deus. Você tem que estar tudo baseado na palavra de Deus. Qualquer revelação que você for fazer, você tem que fazer baseado na palavra de Deus, baseado no que Deus está falando com você. Não pode ser nunca nada da tua cabeça, nada da tua mente. Nunca. Porque senão você pode acabar com uma vida. Eu achei aquilo muito lindo. E, e forte, sabe? E foi muito real, porque ele realmente foi usado, né? Falou coisas que ninguém sabia, nem ali, porque eu ainda não frequentava aquela igreja. Então, eu tinha me mudado para esse bairro há pouco tempo, ninguém me conhecia direito. Então, foi lindo, foi maravilhoso. E desde então eu tenho feito isso e isso foi... Ainda levei alguns meses para começar a ler a Bíblia, tá, gente? Porque quem me conhece sabe que eu nunca gostei da Bíblia. Eu dizia que eu não acreditava na Bíblia. Eu dizia: isso daí é um livro escrito por homem, eu vou acreditar numa coisa que Deus escreveu, se foi um homem que escreveu, não sei o que. Eu não entendia que, na verdade, a Bíblia foi escrita por um homem, sim, mas inspirado por Deus. Que é um livro espiritual, sim. Que é um livro que te responde, sim. Que é um livro que te revela verdades, sim. Que é um livro que, tipo, nós estamos estudando agora na nossa escola bíblica. Na nossa escola bíblica, nós estamos estudando Provérbios. Começamos essa semana. E uma coisa muito curiosa é que Provérbios foi escrito 900 anos antes de Cristo. Olha que curioso. Mas se você parar, abrir a Bíblia em Provérbios, parece que quem escreveu aquilo ali, escreveu agora, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás. Porque cabe tanto nos tempos de hoje, mas cabe tanto, com tanta perfeição, que é por isso que a gente diz, é por isso que lá diz, na verdade, não é nossas palavras, é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é viva e é eficaz. E eu tô falando isso tudo porque eu quero muito que, assim como eu não entendia, mas ninguém nunca me explicou dessa forma, eu quero muito fazer com que as pessoas entendam o significado da Bíblia na nossa vida. Até eu entrei pra Renaudet em 2016, né? Nós somos em 2021. E eu lembro que quando eu entrei pra Renaudet, acho que 85% ou 90% das pessoas que trabalham com Renaudet, principalmente os grandes líderes, são evangélicos. E tinha um lá que eu adoro ele, que é o Evandro Viana. Na época ele ainda nem era o top, não era o titã ainda, na época que eu comecei na Renaudet.
E ele falava muito uma coisa interessante. Ele sempre indicava muitos livros bons para ler sobre empreendedorismo, sobre lidar com pessoas, sobre personalidade do ser humano, sobre coisas muito legais que eu aprendi muito com esses livros. Mas ele sempre frisava: mas o livro mais importante da tua vida que você nunca pode deixar de ler e nunca pode ler só uma vez é a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu vivo minha vida baseada na Bíblia e eu não erro por causa disso. Sempre que eu me baseio na Bíblia, eu acerto, eu faço as coisas direito. Então, foca a sua Bíblia nas palavras, na sua vida nas palavras de Deus. Leia a Bíblia que você vai ver como as coisas vão funcionar. E como na época eu era espírita, como todo mundo aqui sabe, que acompanha os meus vídeos, né? Sabe que eu fui do candomblé por 30 anos. Então, na época eu era do candomblé e eu achava aquilo tão chato, tão maçante. Eu ouvia aquilo, eu falava, gente, que cara chato, que papo chato. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Foram as palavras mais sábias que eu já ouvi na minha vida. Só que foi a forma que ele falou que me incomodava, porque eu tinha a mente fechada pro mundo espiritual. Pro verdadeiro mundo espiritual, que é a espiritualidade divina. Então o que eu quero, pra esse vídeo não ficar muito longo, é dizer pra vocês, se possível, leia de vez em quando, ou ouça, não precisa nem ler se você não tiver Bíblia em casa, como eu não tinha. Ouça, tem Bíblia no YouTube, uma passagem ou outra, de vez em quando. Romanos, Tiago, Provérbios, Ruth, Esther. São livros da Bíblia que são muito interessantes. Não são grandes. O único que é maior um pouquinho é Provérbios, mas Provérbios tem muito ensinamento pra vida. Muito, mas é tanto ensinamento, loucura. Ensina sobre convívio, relacionamento, sobre lidar, pais e filhos, como lidar um com o outro, sobre lidar com a sabedoria, sobre ter maturidade. Ensina tanta coisa legal que você vai trazer pra vida. Vai te dar sabedoria pra vida. Não tem nada a ver com religião, vocês estão me entendendo? É muito curioso isso, não tem nada a ver com religião. Mas tem a ver com Deus acima de todas as coisas. Porque Deus é lindo, é soberano. É o criador do céu, da terra, dos confins. Todo mundo já sabe disso, né? Não precisa ser crente pra saber disso. Sério, do fundo do coração. Se pelo menos uma pessoa que assistir esse vídeo passar a fazer isso, eu vou ficar muito feliz. Porque eu vou saber que essa pessoa foi tocada pela verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. E se você tiver fé e quando você botar o seu joelho no chão, ou se você orar sentado, ou deitado, ou rezar, a forma que você quiser buscar Deus, a forma que você é acostumado a buscar Deus. Se você buscar Deus de verdade, fizer a pergunta do fundo do seu coração, confia que Ele vai te responder na Bíblia. Porque eu já fiz vários testes e vou te falar. O resultado é lindo. Creio em Deus, gente, acima de todas as coisas, porque Deus é lindo. Deus faz milagres e maravilhas em sua vida se você tiver fé, se você acreditar, se você depositar toda a sua confiança nele, ele te retribui de um jeito incrível. Deus é lindo, tá? Pode estar tudo desmoronando ao seu redor, mas se você tiver Deus dentro do seu coração, tudo vai dar certo no final. Ele dá um jeito, ele faz um reboliço, mas ele dá um jeito, ele encaixa as peças e tudo passa a dar certo. É a coisa mais linda. Sejam felizes, tá? Que Cristo Jesus possa visitar a casa de cada uma pessoa que assiste esse vídeo e abençoar cada um de vocês grandemente em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus é o que eu desejo para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, tá? Tchauzinho.